Shalom, Haverim. Hoje eu vou tratar de um assunto muito sério e fazer uma grave denúncia contra a perversão que está ocorrendo em alguns grupos do judaísmo. Nós temos visto nas redes sociais que há dois grupos do judaísmo que estão fazendo a conversão de gentios ao judaísmo. E esses grupos estão brigando um com o outro. Um argumenta que a conversão do outro não é boa, não é verdadeira, não é válida. E eles estão disputando os gentios para que se convertam ao judaísmo. Mas o que está por trás desta briga destes dois grupos é um interesse puramente financeiro. Existem grupos que estão vendendo conversões ao judaísmo, cobrando, eu já cheguei até a ver mesmo até 22 mil reais. Ou seja, eles chegam para você e falam: você é gentio, você gosta do judaísmo, você pode se tornar judeu, então nós vamos providenciar a sua conversão. Basta você pagar uma taxa de 22 mil reais. Eles estão vendendo conversão e existem muitos gentios que eram de igrejas evangélicas. Depois eles se decepcionaram com a igreja, eles saíram, eles começaram a se interessar pelo judaísmo e agora esses gentios querem virar judeus. Ou outros que são Binei Anusim, que começam a resgatar as suas raízes judaicas e daí eles falam: eu vou procurar um rabino ortodoxo para regularizar a minha situação, eu quero me converter ao judaísmo. E daí, gente, virou uma atividade mercenária, a venda de conversões até no valor de 22 mil reais. Para vocês terem uma ideia, há aproximadamente uns 3 anos atrás no Rio de Janeiro, um rapaz procurou um rabino ortodoxo dizendo que queria se converter. E o amigo dele também, eram dois. Aí para um, o rabino cobrou um preço. Para o outro, o rabino cobrou um preço mais alto. Na época ele cobrou 8 mil reais. E daí o rapaz perguntou: rabino, mas por que você está me cobrando mais caro, 8 mil reais? Sabe o que o rabino disse para ele? O rabino falou o seguinte: você tem que pagar mais caro porque você é negro. E a conversão do negro é mais difícil. Por isso que eu estou te cobrando 8 mil reais. Gente, isso é um absurdo. Isso é racismo. Racismo e atividade mercenária de rabinos. E nós estamos aqui para denunciar. E hoje nós vamos mostrar coisas terríveis que eles estão fazendo e quem eles são. Eu não vou citar nomes, porque o meu objetivo não é atacar pessoas, mas eu vou denunciar um sistema. E você conhecendo esse sistema maligno, você vai tomar as precauções. Eu falarei coisas que vocês ficarão estarrecidos. Então vejam só. Existem grupos que um está brigando com o outro, porque os grupos querem dinheiro. Aí tem um grupo que cobra mais caro e tem um grupo de outro rabino que diz: não, eu sou muito bonzinho, a minha conversão é mais barata, eu faço um desconto, eu cobro um preço simbólico. Gente, na verdade, ambos estão querendo ganhar dinheiro. Um está cobrando mais caro, o outro está cobrando um valor simbólico. Mas, na verdade, se você procurar, qual é a profissão deles? Esses rabinos, eles são médicos, advogados, eletricistas, bancários? Não, eles não têm profissão. Profissão é: eu sou rabino. E daí eles inventam mecanismos espúrios para ganharem dinheiro em cima de gentios, em cima de Binei Anusim. Pô, camarada cobrando 22 mil reais. Em uma família eram 3 pessoas, 66 mil reais em uma tacada só. E daí eles vão te dar um pedacinho de papel, dizendo, um papel bonito, obviamente, dizendo que aquilo ali é a tua conversão, mas a Rabanut
em Israel já falou que essas conversões não são válidas para fins de aliá. Por quê? Porque os rabinos de Israel ficaram preocupados e eles viram que isso daí é uma atividade mercenária. E daí eles falaram, olha, isso não é válido para fins de aliá. Por quê? Porque eles não querem se comprometer com esse sistema sujo de ganhar dinheiro às custas dos outros. E muitos desses que querem fazer a conversão, eles eram evangélicos, eles eram enganados nas igrejas e eles davam dinheiro para o pastor. Agora eles vêm para o judaísmo e estão enriquecendo os rabinos. Na verdade, o camarada ele foi enganado na igreja evangélica e agora ele continua sendo enganado no judaísmo. E nós estamos falando isso para que você não caia nesse conto. E hoje nós vamos mostrar daqui a pouco quem são essas pessoas. Eu não vou citar nome de alguns, mas alguns eu vou citar nomes. Eu vou dar nome aos bois e vocês ficarão impactados com a podridão moral dessas pessoas. Alguns eu não vou citar nome, mas outros eu tenho a questão de falar nome e sobrenome para você saber quem são essas pessoas. Então vejam, Raveirinho, não sejam enganados. Um grupo está lutando contra o outro e ficam postando vídeos, postando mensagens, mas o interesse é financeiro. Agora vejam só, camarada vai dar um dinheiro, por exemplo, para um grupo e diz assim, eu quero virar Bnei Noach, tu tem que pagar tanto. Vejam só, eu vou, para não ficar nas minhas palavras, o Tânia, que é um livro fundamental do Chabad, escrito por um rabino conhecido como Alter Rebbe, esse Tânia, ele possui uma visão extremamente racista. Por que eu quero entrar aqui no Tânia? Pelo seguinte, porque muitos de vocês estão procurando pessoas desse grupo, pessoas que seguem esse livro, considerado por eles como sagrado. Então você procura um camarada, você quer dar dinheiro para ele, mas você não sabe qual é a teologia, qual é a visão dele. E esses camaradas que seguem esse livro, eles, não posso falar de todos, é óbvio. É claro que eu não posso generalizar. Racistas, porque o Tânia, um livro fundamental do Chabad, é um livro racista. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. No capítulo 1, esse livro fala da origem das almas. E falam que as almas, elas se originam de Kelipá. Kelipá é uma palavra que significa casca, mas nesse conceito aqui é uma casca que impede a manifestação da força vital divina. Então você nasce em uma casca e essa casca, as almas vêm dessa casca e essa casca, essa Kelipá, ela impede o teu acesso ao eterno. É uma casca que oculta a presença do eterno. Obviamente essa casca é uma coisa ruim, porque é uma casca que impede o teu acesso ao eterno. E uma outra palavra muito usada aqui é Sitra Hará, que significa literalmente o outro lado. É o outro lado oposto à santidade e à pureza do eterno. Então é uma coisa ruim. Sitra Hará tua alma vem do outro lado, um outro lado que você não consegue acessar a santidade e a pureza do eterno. E daí o que acontece? Esse livro vai fazer a seguinte pergunta: se essa casca é algo ruim, como um judeu pode praticar boas obras? Como um judeu pode ser uma pessoa que pratica a Torá, que cumpre as mitzvot, que faz coisas bondosas? E daí eles dizem o seguinte: o judeu nasce da chamada Kelipá Nogá. Nogá significa luminosa, brilhosa, esplendorosa. Então o judeu nasce dessa casca de esplendor, dessa casca de luz. E depois essa obra vai falar que o gentio nasce de Kelipot impuras.
Eu vou ler para você, para ninguém achar que eu estou inventando, eu vou ler. Mas eles dizem que o judeu nasce dessa kelipá nogá, dessa casca de luz, e por isso ele faz coisas boas. E o gentio está em um plano inferior. O gentio é um ser inferior que ele nasce de cascas de kelipote impuras, imundas. Olha só o que está escrito. No caso do judeu, esta kelipá é derivada da kelipá chamada nogá, gloriosa, luminosa ou esplendorosa, que também contém o bem. E o bem dentro desta nefesh, desta alma, dá origem a estas características naturais positivas. Então o judeu vem daquele pá nogá, aquele pá de luz glamurosa, luminosa, esplendorosa, e por isso ele faz o bem. Agora, e os gentios? Olha só o que está escrito. As almas das nações do mundo, ou seja, os gentios, no entanto, emanam de outras kelipot temeot. Kelipot temeot significa kelipot impuras, imundas, sujas. Então aqui está dizendo que as nações do mundo, os gentios, eles vêm dessa kelipá suja, impura, imunda. E aí ele continua. Os quais não contêm bem algum. Camarada, não tem nada, o gentio, na visão deles, racista, o gentio não tem nada de bom. E eles dizem assim, todo o bem que as nações fazem, todo o bem que os gentios fazem, é feito por motivos egoísticos. Então o gentio não tem nada de bom. Até mesmo quando um gentio faz um ato de bondade, essa bondade, na verdade, não tem nada de correto, porque o que motiva o gentio é um motivo egoísta. Vejam que absurdo eles falam. E eles prosseguem assim. Com a nefesh, a alma deles, emana dos gentios. Como a alma deles, dos gentios, emana daquele pot, das kelipot, que não contém bem nenhum, conclui-se que qualquer bem que eles façam é feito a partir de motivos egoísticos. Então aqui, gente, eles estão defendendo duas categorias de seres humanos. O judeu é um ser superior, kelipá nogá, por isso ele faz o bem por motivos nobres. O gentio é um ser inferior, porque ele vem de kelipot temeot, de kelipot impuras, sujas, imundas, e por isso o gentio não faz bem nenhum. E quando ele faz um bem, esse bem não é uma coisa boa porque é por motivos egoísticos. Aí ele prossegue. Quando um judeu age de maneira... Agora é o judeu é sempre bom. Quando um judeu age de maneira benevolente, ele é motivado principalmente pela preocupação com o bem-estar do seu próximo. Então, quando o judeu faz uma coisa boa, é porque ele está motivado pelo bem-estar do seu próximo. Quando o gentio, o goi, faz uma coisa boa, a motivação dele é egoística. Gente, isso é racismo. E daí, para o livro não ficar tão mal assim, depois tem um parágrafo dizendo que existem algumas pessoas das nações que até fazem coisas boas. Aí eles aliviam, eu vou chegar lá e falar, não, tem gente das nações que são justos das nações, que daí eles são até pessoas boas. Mas então, na verdade, eles criam três categorias, né? Agora vamos chegar a três. O judeu vem de uma kelipá nogá, ou seja, uma kelipá esplendorosa, por isso ele faz coisas boas. Existem alguns gentios que até que fazem coisas boas porque são bonzinhos mesmos, e existe o resto que vem dessas kelipot impuras, imundas. Olha só, eu acabei de ler antes dizendo que o judeu ele faz coisas boas a partir da sua motivação, que é o bem-estar do próximo. E o gentio, diz o texto, com referência às nações do mundo, os gentios, no entanto,
isto não é assim. A motivação deles, dos gentios, não é pelo bem-estar do seu próximo, mas propriamente deriva de um motivo de autossatisfação, o desejo de autoglorificação, um sentimento de gratificação ou qualquer outro motivo semelhante. Então vejam, gente, vocês estão vendo? Isso é extremamente racista. Eu quero deixar bem claro o seguinte, eu já estive em Auschwitz, eu já estive em Terezin, outro campo de concentração, eu tenho vídeos na internet combatendo o antissemitismo. Eu tenho vídeos na internet combatendo a perseguição. Eu já viajei para vários países da Europa. Em alguns países eu fiz vídeos. Eu sou totalmente contra o antissemitismo. O judeu não é um ser inferior. Ele não deve ser perseguido. É um absurdo o antissemitismo. Mas, tal como eu sou contra o antissemitismo, porque o judeu não é inferior, da mesma maneira, eu não sou cara de pau a ponto de defender o contrário, que é o que está aqui. Aqui estão dizendo que o judeu é superior e o gentio é o resto. O gentio é impuro, é imundo, é sujo, as almas sujas. Gente, é aquilo, judeus e gentios são iguais. Leiam a Torá, rabinos. Leiam a Torá, o homem foi feito à imagem e à semelhança de Elohim. Estudem a Torá, porque vocês que defendem essas coisas, infelizmente, estão cegos. E aí tem o Rebbe de Lubavitch, o rabino Menahem Mendes Schneerson, que muitos consideram que ele é o Mashiach do povo de Israel, ele vem comentar esse texto que eu acabei de ler para vocês. Então vejam, nesse texto, eu falei, eles chegam até a defender uma hora que até gentios bonzinhos, até que há. Mas aí vem o Rebbe de Lubavitch, que é o considerado Messias para alguns, mas nós o reputamos um falso Messias, um Navi Sheker, um falso profeta. Vem o Rebbe de Lubavitch e daí ele tenta amenizar. Ele diz o seguinte, não, nós não estamos falando que o gentio é inferior, não. Nós estamos apenas falando que o gentio é diferente. Eu vou ler aqui. O gentio é diferente. O judeu é uma coisa e o gentio é diferente. Mas ele fala isso, mas eu vou ler depois a conclusão a que ele chega. E quando eu ler a conclusão, você tem que estar sentado, senão você vai cair da cadeira. Mas ele começa tentando amenizar. O Rebbe de Lubavitch comentando Tânia. Ele diz assim, a diferença, então, aqui tá, até que dá para passar, mas você vê a maldade. Mas ele diz assim, a diferença entre um judeu e um não judeu decorre da expressão comum. Vamos diferenciar. Judeu é uma coisa, gentio é outra. Assim, não temos um caso de mudança profunda, em que uma pessoa está apenas em um nível superior. Então ele diz que não tem nível superior. Prossegue. Em vez disso, temos um caso de vamos diferenciar entre espécies totalmente diferentes. Então olha só, ele diz que não tem superioridade, mas são espécies diferentes. Gente, será que existem... A raça humana é dividida em duas? O que é isso, gente? Os seres humanos não têm duas espécies, ser humano é ser humano. Todos são iguais. Mas ele diz isso. Aí ele, olha só o que ele fala. Aí agora ele vai ficar muito mal, porque o que ele vai falar é uma coisa horrível. Olha só, quando eu vou ler. Isso é o que precisa ser dito sobre o corpo. O corpo, teu corpo físico. O corpo de um judeu é de uma qualidade totalmente diferente do corpo das nações do mundo. Então ele diz que o corpo físico do judeu é diferente do corpo dos gentios.
Que é isso, gente? Eu nunca vi isso. Os seres humanos têm o mesmo corpo. A pele pode mudar, um pode ser moreno, outro branco, outro negro, mas aqui ele diz que o corpo é diferente, ele diz. A diferença da qualidade, então, a qualidade interior do corpo é tão grande que os corpos seriam considerados espécies completamente diferentes. Então ele diz que o corpo do judeu tem uma qualidade tão vantajosa assim, vamos dizer, que o corpo do judeu é como se fosse um corpo de uma espécie totalmente diferente do corpo do gentio. E ele diz, esta é a razão pela qual há uma diferença halakhica na atitude sobre os corpos dos não-judeus. Estes são corpos inúteis. Ele está dizendo aqui, estes são corpos inúteis. O corpo físico dos gentios são corpos inúteis. E ele prossegue. Existe uma diferença ainda maior em relação à alma. E ele diz assim, existem dois tipos contrários de alma. Uma alma não judaica vem de 3 esferas satânicas. Uma alma, repito, uma alma não judaica, uma alma de um gentio, vem de 3 esferas satânicas. Enquanto a alma judaica se origina da santidade. Então, gente, ele fala que o gentio, a alma dele vem das esferas satânicas. A alma do gentio vem de Satanás. Enquanto a alma do judeu vem da santidade. Ao fazer isso, ele mostrou-se, o Rebbe de Lubavitch, ser um grande racista. Um Navi Sheker, um falso profeta que deturpou a Torá. O Rebbe de Lubavitch é um grande tzadik, ele é um homem justo, ele sabia muito. Ele não entendeu nada da Torá, porque ele criou aqui um sistema racista. Enquanto você lê na Parashat Bereshit, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Elohim. O homem não foi, o gentio não foi criado à imagem de Satanás. Todos nós derivamos do mesmo Hakadosh Baruch Hu, santo, bendito seja. Então, gente, são esses camaradas, o Rebbe de Lubavitch já faleceu, mas essa teologia é defendida hoje por muitos rabinos. E é exatamente para esses rabinos que você quer dar 22 mil reais. Comprando uma conversão, gente. Por que eu estou dizendo, eu entrei aqui? Porque você está procurando os camaradas que só querem o teu dinheiro e acham que você nasceu de Satanás. Acham que o teu filho, que você tanto ama, e a tua filha, são filhotes de Ra-Satã. E esses caras acham isso, mas eles ficam quietos. Porque esse texto que eu li aqui para vocês não existe em língua portuguesa. Então eles sabem que o brasileiro lê pouco e eles ocultam essa concepção racista. Mas, tanto eu tenho um conhecido meu que mora na Europa, uma vez ele encontrou um judeu desse tipo e foi apertar a mão do judeu. Era um camarada que trabalhava ao lado, ele conheceu, foi apertar a mão e o camarada falou, não, eu não vou apertar a sua mão. Sabe por que o judeu não apertou a mão do gentio? Porque na mentalidade deste judeu, não estou generalizando, não estou, mas na mentalidade desse judeu, o gentio é um ser tão impuro, imundo, que você não pode nem apertar a mão dele. Gente, não dê dinheiro para esse tipo de pessoa! Não queira se converter a isso e virar racista como eles. Não jogue teu dinheiro no lixo, porque essa teologia é abominável aos olhos de Hashem. Seja Kadosh, seja santo, porque o Eterno é Kadosh, o Eterno é santo, ele é sagrado. O Eterno não se compraz, ele não se alegra com esse racismo. Aí vejam, Rabino Ovadia Yosef, quando ele
em Israel, ele é um grande tzadik, é um grande justo. Vejam só, esse rabino que tem uma teologia que sustenta a mente de muitos ortodoxos, porque ele era um grande líder sefaradita em Israel, então a ideia dele, se os camaradas dizem que ele é um grande tzadik, um grande justo, se dizem que ele é um grande sábio, os rabinos pegam as suas ideias e reproduzem. Olha, então vejam, ele fala uma coisa e o pessoal aqui no Brasil repete. Olha só o que ele diz. Os gentios nasceram apenas para nos servir, a nós judeus, para serem os nossos serviçais. Então ele diz que o propósito pelo qual o Eterno criou o gentio é para o gentio ser um serviçal do judeu. Os goim, os gentios, nasceram apenas para nos servir. Sem isso, eles não teriam lugar no mundo. Eles existem apenas para servir o povo de Israel. Então, gente, é um absurdo. E daí ele vai tratar agora da era messiânica. Na era messiânica, a profecia, lá em Yeshayahu Hanavi, no profeta Isaías, que haverá o fim da morte. E daí ele diz que o judeu, eu vou ler, mas ele diz o seguinte, que o judeu não vai morrer para se cumprir essa profecia, mas os gentios deveriam morrer. Porém, os gentios somente serão poupados para quê? Para que eles possam servir aos judeus. Olha só, em Israel, e aí eles, na era messiânica, em Israel, a morte não terá domínio sobre eles, sobre os judeus. Com os gentios, os goim, será como qualquer pessoa. Eles precisam morrer. Então ele diz, os goim, os gentios, precisam morrer. Mas Deus lhes dará longevidade. Então o gentio precisa morrer, mas o Eterno vai dar longevidade. E daí ele explica por que o gentio, o goi, vai ter longevidade. Ele diz, pense no seu jumento. Se ele morrer, você perde o seu dinheiro. Então, gente, ele está chamando o goi, o gentio, de jumento. Se um jumento morre, você perde o seu dinheiro. Então o Eterno não matará o gentio, para quê? Para o gentio servir de jumento para o judeu, de ser serviçal. E daí ele diz, o gentio, é o seu servo. É por isso que ele, o gentio, tem uma vida longa, para trabalhar para o judeu. Então o gentio vai ter uma vida longa só para trabalhar para o judeu como um burro de carga. E aí ele diz, por que os gentios são necessários? Eles vão trabalhar, eles ararão, eles colherão. E nós judeus, nos sentaremos como efende, que significa amo, e comeremos. É por isso que os gentios foram criados. Então aqui, gente, ele está dizendo que o gentio foi criado para trabalhar para o judeu, uma raça inferior, e o judeu vai se sentar como um amo e o gentio trabalhará para ele. Esse é o tipo de doutrina que permeia a mente de muitos, não estou generalizando, mas que permeia a mente de muitos rabinos, e são esses rabinos que estão vendendo conversão para você. São esses rabinos racistas que são mercenários, estão pegando o teu dinheiro e você está se convertendo a eles. Eu quero deixar bem claro, todas as conversões que estão fazendo aqui no Brasil, à luz das Escrituras, elas são inválidas perante o Eterno. Perante o Eterno. Repito, todas as conversões do judaísmo ortodoxo que estão sendo feitas aqui no Brasil são inválidas, nulas, irritas aos olhos de Hashem, por 3 razões.
A primeira é a seguinte: esses rabinos ortodoxos, eles estão o quê? Vendendo conversões, querendo apenas o teu dinheiro, porque eles não têm profissão secular. Eles querem o teu dinheiro e conversão não se vende. Você não paga para se converter ao eterno. Ah, mas o rabino tal é maneirinho, é bonzinho, ele quer fazer um descontinho, pago em 3 vezes, é um preço simbólico. Conversão não se vende. Conversão não é mercadoria. Não é mercadoria de feira para ser vendida e barganhada. Então vejam, a conversão precisa de quê? De um coração quebrantado e contrito. A este o Eterno não despreza, diz a Micrá, diz a Escritura. O Eterno quer a tua vida, Ele quer uma transformação. Você não compra conversão, mas esses rabinos inventaram um bom negócio. Porque cada conversão 22 mil, o outro cobra 8 mil, o outro cobra 7.500, o outro dá um descontinho porque ele é muito bonzinho, então eu cobro um preço simbólico. Vejam, esses caras não trabalham. Eu vou o Guia das Tradições Judaicas, da GPS, eu estou traduzindo que é só obra em inglês, eu tenho e eu mostro. Não está aqui comigo, mas eu citei no Facebook. Da JPS, uma grande editora judaica nos Estados Unidos, está escrito que na antiguidade o rabinato não era uma profissão, não era, porque foi considerado indigno alguém receber dinheiro para ensinar a Torá. Esse livro está dizendo que os rabinos na antiguidade eles tinham trabalho secular. Você pode ler o Talmud, fala das profissões. Na Brit Hadashah, o rabino Shaul Paulo, ele fazia tendas. Os rabinos trabalhavam. Então esse livro, que é um livro judaico, fala que foi considerado indigno a pessoa, o rabino, receber dinheiro para ensinar a Torá. Só que aqui os camaradas, eles não trabalham. Então eles ficam inventando vendas de conversões para ganhar o teu dinheiro, quando na verdade eles pensam que você é impuro, que você é imundo, que você é como um jumento. O judeu é um ser superior e o gentio é inferior. Pensamentos que nós repudiamos. Então, primeira razão, conversão não se vende. A conversão exige a entrega da tua própria vida para servir ao Eterno. Segunda razão, esses camaradas querem que você se converta à religião dos homens. Eles querem que você se convertam ao que está na mente deles. Quando o judaísmo rabínico não é bíblico. Cito Avigdor Shinan, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, professor de Talmud, de Midrash, de Targumim, professor de judaísmo. Ele fala, eu mostro para vocês, eu provo. Ele, um grande erudito em judaísmo, ele fala que o judaísmo não segue as escrituras. O judaísmo distorceu as escrituras. Então esses camaradas querem que você se converta ao judaísmo. Mas o judaísmo viola as escrituras. Então você estará se convertendo à religião dos homens. Cito também o rabino Zion Boxer. Ele diz que o judaísmo não é a religião da Bíblia. O judaísmo contraria a Bíblia, contraria as escrituras. Vários outros. Então vejam, esses camaradas não querem... Olha só, gente, é estranho. Conversão ao judaísmo, conversão aos homens. Você tem que se converter ao Eterno. Não existe conversão ao judaísmo, existe conversão a Hakadosh Baruch Hu, ao santo bendito seja. E esses caras querem que vocês se convertam a eles. A verdade é essa, eu estou falando a verdade nua e crua. Eles querem que vocês se convertam aos homens. E isso é algo totalmente errado. Igual um rapaz aí que fez um vídeo, como se converter ao judaísmo nazareno.
Isso é abominável, gente. Você não se converte a judaísmo nazareno, a judaísmo ortodoxo, aos caraítas. Você tem que se converter ao eterno. Então, o segundo motivo é você está se convertendo aos homens. Por isso que a tua conversão é inválida. Ela é inválida aos olhos do eterno. Porque, conversão não se vende. 2, a conversão feita aos homens, e não às escrituras, e não ao eterno, ela é abominável. E 3, as conversões, agora sente-se na cadeira, as conversões feitas pelo judaísmo rabínico, elas são inválidas aos olhos do eterno. Por quê? Porque o Mashiach disse, Ani haderer ve'emet ve'hachaim en ish ba'el ha'av eladarki. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Yeshua é o Mashiach. Ele é o que está em Devarim, em Deuteronômio capítulo 18, versos 18, por aí, que diz que o Eterno enviaria um Navi, um profeta semelhante a Moshe, semelhante a Moisés, e as pessoas deveriam ouvir este profeta, e se não ouvissem esse profeta, o Eterno iria requerer. E daí vários rabinos comentam que esse requerer significa que o Eterno iria decretar a morte destas pessoas, até uma morte no mundo vindouro. E esse Navi, esse profeta que é enviado pelo Eterno, é Yeshua HaMashiach. Só ele faz com que você tenha acesso ao eterno. Então, conversão feita por judaísmo ortodoxo, tu pode pagar 7.500, pode pagar 8.000, pode pagar 22.000, pode pagar em 3 parcelas, baratinho, preço simbólico. Quem te leva a Hashem é o Mashiach, Yeshua HaMashiach. Não se enganem. Não percam, Raeolam, não percam a vida eterna. Não percam a comunhão. Por isso, gente, Yeshua, veja, esses rabinos estão vendendo conversão, vendendo mercenários, e vários deles são racistas, que eu mostrei para vocês. O que Yeshua ensinou? De graça recebestes, de graça dai. O Mashiach diz que a conversão é de graça. E você quer dar dinheiro na mão desses camaradas, até alguns que já foram pastor, viraram roxo, viraram rabino, viraram não sei o quê, que não trabalham. Não trabalham. Você é o quê? Sorável. Você é médico, advogado, eletricista, pedreiro? Não. Você ganha dinheiro como? Aqui eu cobro dízimos e ofertas, aqui na minha sinagoga. Gente, e não trabalho, porque eu sustento todo mundo com o teu dinheiro. Vão ler Pirkei Avot, Mishnah, Perek Aleph, Mishnah Yud, Erro Veter Hamelachá. Ame o trabalho. Os rabinos na antiguidade, eles trabalhavam. Infelizmente tem um montão de gente que não quer trabalhar, que era pastor, vira rave, não trabalhava como pastor, ganhava dinheiro dos outros, vira rave, não trabalha e fica papando, comendo teu dinheiro, sustentando. Gente, você pode fazer o que você quiser com a tua vida. Você quer dar dinheiro para eles, para esses camaradas racistas, etc? Pode dar. Você tem liberdade, mas eu estou alertando para aqueles que não serão enganados pelos falsos profetas. Que você se una ao Eterno sabendo que só o Mashiach, só Yeshua HaNatzri, Yeshua o Nazareno, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não seja enganado pelos falsos profetas. Não queira comprar a tua conversão, porque até a Rabanut Israel já falou que isso não vale para fins de aliar, para fins políticos. Ou seja, tu vai pagar 22.000, 8.500, vai pagar 3 parcelas de 1.000, vai pagar R$500, já é um precinho simbólico, R$500, vai pagar uma micharia, mas até os R$500 não valem nada. 1, conversão não se compra. 2, eles querem te converter aos homens e não ao eterno, o que é um absurdo. E 3, conversão genuína só com Yeshua HaMashiach.
Que o Eterno te abençoe e te guarde. Me chamo Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.